No coração das narrativas que fundaram a fé, encontramos a história de uma mulher cujo nome significava princesa, mas cuja vida foi marcada por uma longa e dolorosa contradição. A história de Sara, a matriarca de Israel, não é um conto de fadas sobre fé perfeita, mas uma jornada visceral através de décadas de silêncio, de desvios perigosos, de planos humanos falhos e de um riso amargo que ousou questionar a promessa do próprio Deus. É a crônica de como a fidelidade divina pode florescer no solo mais improvável, um ventre estéril e um coração cansado de esperar. Nascida Sarai, em Ur dos Caldeus, ela vivia no epicentro de uma das civilizações mais sofisticadas do mundo antigo. Ur era uma cidade de zigurates imponentes, de conhecimento astronômico e de uma profunda devoção a deuses pagãos, especialmente ao deus da lua, Nana. A vida de Sarai estava imersa nessa cultura, com suas certezas e seus rituais. Mas o chamado de um Deus invisível e desconhecido para seu marido, Abrão, arrancou-os desse mundo. Eles foram chamados a deixar tudo para trás, e família, segurança, pátria, e a caminhar em direção a um futuro incerto, sustentados unicamente por uma promessa vaga de que Abrão seria o pai de uma grande nação. E Sarai, sua esposa, caminhou ao seu lado, carregando no coração tanto a grandiosidade da promessa quanto o peso de sua própria realidade. Ela era estéril. A promessa divina era como as estrelas que eles contemplavam no deserto, incontáveis, brilhantes, mas terrivelmente distantes. Farei de ti uma grande nação, ecoava a voz de Deus. Mais uma nação nasce de filhos, e os anos começaram a passar com a lentidão cruel do deserto. Cada estação que mudava, cada caravana que passava, cada criança que nascia nas tendas vizinhas era um lembrete silencioso do ventre vazio de Sara. A fé não estava sendo testada em um único evento dramático, mas na monotonia esmagadora da espera. O tempo, que cura tantas feridas, parecia apenas aprofundar a dela, transformando a esperança ardente em uma brasa que teimava em se apagar sob as cinzas da realidade biológica. A jornada da fé raramente é uma linha reta, e a de Sara e Abraão encontrou um desvio perigoso e revelador. Pressionados pela fome, eles buscaram refúgio na potência mundial da época, o Egito. Ali, em meio à opulência e ao poder, o medo falou mais alto que a fé. Abraão, temendo a cobiça dos egípcios por sua bela esposa, elaborou um plano baseado na astúcia humana, não na confiança divina. Pediu a Sara que se apresentasse como sua irmã. A beleza de Sara, que deveria ser uma bênção, tornou-se uma maldição que a colocou em perigo mortal. Ela foi levada para o harém do faraó, sua identidade e seu destino subitamente fora de suas mãos. Foi um momento de profunda humilhação e desamparo, onde ela se tornou um objeto de troca para a sobrevivência de seu marido. Mas foi ali, no coração do perigo, que Sara testemunhou uma verdade fundamental: a promessa de Deus não dependia da perfeição de sua fé. Deus interveio diretamente, ferindo a casa de Faraó com pragas e protegendo a pureza da futura mãe de sua nação. Eles saíram do Egito com riquezas, mas também com a lição indelével de que a proteção divina é mais segura que qualquer estratégia humana. 10 longos anos se passaram desde que deixaram Harã. Uma década inteira ouvindo a mesma promessa. Aos 75 anos, o corpo de Sara já sussurrava o que sua alma relutava em aceitar. Humanamente, era tarde demais. E é neste ponto de inflexão que a fé, exausta de esperar, decide arrogantemente o ajudar a Deus. Sara concebeu um plano, uma solução culturalmente aceitável, mas espiritualmente desastrosa. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abraão, para que, através de um ventre substituto, a promessa pudesse finalmente tomar forma. Foi um ato nascido não da maldade, mas do profundo desespero e de uma fé que, embora ainda cresce na promessa, já não cria no poder de Deus para cumpri-la de forma milagrosa. O fruto da impaciência é invariavelmente amargo. O plano humano funcionou com uma rapidez que apenas aprofundou a dor de Sara. Agar concebeu, e com a gravidez veio a altivez. O olhar da serva para sua senhora mudou, agora tingido de desprezo. No coração de Sara, a tristeza da esterilidade foi substituída pelo veneno corrosivo do ciúme e da amargura. A tenda que deveria ser o lar do herdeiro prometido tornou-se um campo de batalha silencioso, uma guerra fria de olhares e palavras que envenenou a todos. A tentativa de Sara de construir uma família através de seus próprios meios resultou na fratura de sua casa.
A lição foi brutal: a bênção de Deus não pode ser forçada por atalhos humanos, ela deve ser recebida em seu tempo e à sua maneira. Mais 13 anos de um silêncio pesado se passaram. Abraão agora tem 99 anos, e Sara, quase 90. A promessa parecia uma memória distante, enterrada sob o peso da idade e das desilusões. Foi então que Deus apareceu novamente, desta vez para selar sua aliança de forma definitiva. Ele mudou seus nomes, e Abrão se tornou Abraão, pai de multidões, e Sarai se tornou Sara, princesa. E então, ele reafirmou o impossível, o inacreditável: Sara, tua mulher, te dará um filho. Escondida na entrada da tenda, ouvindo a conversa, Sara riu. Não foi o riso vibrante da alegria, mas o riso cínico e silencioso da desilusão. Um riso interior, nascido de um coração que já havia se protegido da dor da esperança. Depois de velha, consumida pelo tempo, ainda terei este prazer, ela pensou. Era o riso de quem já aceitou a derrota. Mas o Deus que ouve os pensamentos, ouviu o riso silencioso de Sara. E sua resposta não foi uma condenação, mas uma pergunta gentil e poderosa que atravessa os séculos e confronta toda a dúvida humana: acaso a coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E no tempo determinado, a palavra de Deus provou ser mais poderosa que as leis da natureza, mais forte que a idade e mais fiel que a fé vacilante do homem. Sara, aos 90 anos, concebeu e deu à luz um filho. O milagre que ela esperou por uma vida inteira estava agora em seus braços. E Abraão chamou de Isaque, um nome que significa o ele ri. O riso, aquele som que antes expressava a sua dúvida mais profunda, tornou-se para sempre o nome do seu milagre. A ironia divina transformou seu ceticismo no memorial de sua fidelidade. E então, o riso amargo de Sara finalmente deu lugar a um riso de pura e contagiante alegria. Ela declarou publicamente: Deus me preparou um riso, e todo aquele que o ouvir, rirá comigo. Ela reconheceu que sua alegria não era uma conquista, mas um presente. Deus não apenas lhe deu um filho, ele restaurou sua honra, transformou sua maior vergonha em seu maior testemunho e reescreveu o final de sua história com a tinta da alegria. A jornada de Sara nos ensina que a fé não é uma linha reta e ascendente, mas um caminho sinuoso, com desvios, tropeços e longos períodos de aparente silêncio. Seus erros nos advertem sobre a tolice de tentar apressar os planos de Deus. Seu riso, em suas duas formas, reflete a nossa própria luta entre a dúvida e a esperança. Ela morreu aos 127 anos, uma princesa de fato, e foi sepultada na caverna de Macela, o primeiro pedaço da terra prometida a pertencer legalmente à sua família, um selo da fidelidade de Deus que se estendeu até mesmo sobre seu túmulo. No Novo Testamento, ela é exaltada na galeria dos heróis da fé, não porque sua fé fosse perfeita, mas porque, apesar de suas falhas, ela o considerou fiel àquele que lhe havia feito a promessa. Talvez você, hoje, esteja em sua própria estação de espera, rindo silenciosamente da improbabilidade de uma promessa. A história de Sara te convida a olhar para além da sua realidade e a se agarrar à pergunta que ainda ecoa do deserto: existe algo difícil demais para o Senhor?